Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Domingo, dia 20 de fevereiro de 2022, juntos mais uma vez. Eu, Nus Amorim, junto com você, onde quer que você esteja. Todos os dias a gente aparece aqui e reflete coisas do nosso dia a dia. E eu peço para você divulgar nossa página Vote, o Vote, V-O-O-T-I. Entre no YouTube e venha com a gente na página Vote, acrescente lá Vote. E aí divulgue a página, compartilhe, chame mais gente, tá? Vamos lá, faça seu comentário, dá seu positivo, seu negativo, não tem problema. E principalmente, apresente a página Vote para mais pessoas. A gente tem que crescer juntos, tá? Mais pessoas para refletir conosco. Bom, então vamos começar? Números da pandemia. 152 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas. E o Brasil acumulou, pelo Covid-19, 643.938 óbitos desde o início dessa pandemia lá em 2020. Uma tristeza e um genocídio. Está sendo investigado. Precisa mesmo ser investigado e punir os culpados. Com questão de cloroquina, protelando a vacinação, aí o negacionismo dizendo que a vacina não é eficaz, sabe? A coisa maluca que só acontece aqui no Brasil, na cabeça de débeis mentais. Até hoje. Bom, falando sobre a pandemia, vamos falar sobre outra tragédia que se abateu, são as chuvas torrenciais em Minas Gerais, São Paulo e agora Rio de Janeiro. Uma tristeza. As imagens de Petrópolis correram o mundo. Uma tragédia que matou já 152 pessoas confirmadas e desaparecidos 165. Estão procurando em meio aos escombros, a lama, enfim. Muita dificuldade, chuva continua caindo lá e forte, então dificulta ainda mais. Petrópolis, a terra do Império, lembra? Dom Pedro II, a família Orleans de Bragança, que até hoje se beneficia lá das terras, uma enorme fazenda que pertencia a Dom Pedro, e onde surgiu Petrópolis. Bom, mas a tragédia se abateu e a população está sofrendo e muito. Gente, agora o mundo também está uma loucura, né? O Brasil está com essas tragédias, com essas maluquices de enfrentamento da pandemia, meio ambiental, enfim. E aí o mundo vive a expectativa de uma terceira guerra mundial, na verdade. Pode acontecer, pode sim. Tudo por conta lá da guerra das vaidades e de, interesses. De um lado, os Estados Unidos com a OTAN e do outro lado, a Rússia com o possível apoio da China, da Coreia do Norte, fazendo ali, mais uma vez um trio que pode enfrentar o resto do mundo numa terceira guerra mundial por conta da invasão ou não da Ucrânia. Os próximos dias podem ser decisivos nessa loucura que pode se instalar em todo o planeta. Todo mundo vai sentir uma guerra que aconteça, nessas condições, com essa dinâmica que se apresenta. De um lado a OTAN, junto com os Estados Unidos, defendendo a Ucrânia de uma possível invasão. Do outro lado, Putin dizendo que não vai admitir a OTAN ali no seu quintal. Quem tem razão, acho que, mas o bom senso deve prevalecer. Mas bom senso na cabeça de pessoas que só pensam em faturar, só pensam em si próprio. É difícil você pedir bom senso nessa situação, mas é o que a gente está vivendo. E todos nós vamos sentir. Ainda ontem, o primeiro-ministro lá da Inglaterra, o Boris Johnson, dizendo que será a pior guerra desde 1945. Lembra da Segunda Guerra Mundial, do Adolf Hitler, da Alemanha, junto com a Itália, enfrentando o resto do mundo? Pois é, era Alemanha, Itália e Japão no final. O trio, e aí aquela coisa do Holocausto, os judeus sendo mortos em câmeras de gás, famílias inteiras, crianças, de um Hitler maluco, um nazista, um fascista, parecido com algumas coisas que a gente tem visto aqui perto, sabe? Muita coisa que eu tenho acompanhado aqui no Brasil são bem semelhantes ao início da história de Adolf Hitler lá na Alemanha. É só comparar. Bom,
Mas o mundo vive essa expectativa e a gente espera, sinceramente, que o bom senso prevaleça, que a paz continue, pelo menos naquela região, em detrimento aos interesses da indústria bélica, indústria de armas, que querem que, porque quer. Só com o anúncio, a previsão, a possibilidade de estourar uma terceira guerra mundial, uma guerra naquela região, muitas pessoas já lucraram bilhões e bilhões e bilhões de dólares vendendo armas para vários países, enfim, interesses. Gente, olha, outra coisa agora aqui na Seara, nossa, 2 vagas no no Superior Tribunal de Justiça, 2 vagas estão já desde o ano passado sendo postergadas à eleição. Por quê? Porque lá a eleição tem que ser presencial. E eles não estão tendo sessões presenciais por conta do Covid, por conta da pandemia. Eu dou aula, eu já estou dando aula presencial desde o ano passado, né, lá na escola, sala cheia, corredores, mas os ministros do Superior Tribunal de Justiça continuam online, preservando suas vidas, afinal de contas valem muito, né? Aluno, professor, isso aí não tem tanta importância, devem, né, eles até determinam, devem voltar à sala de aula, mas nós vamos ficar aqui, atrás do computador. E aí 2 vagas lá no Superior Tribunal de Justiça, movimentando inclusive interesses, né, que é a segunda maior corte da justiça brasileira, está lá, em aberto. Pois é. E para finalizar esse vídeo, nas reflexões de domingo, eu li nas meios sociais aqui, achei interessante e vou proclamar para você. Olha, uma pessoa sendo julgada por o juiz ali no tribunal e ele confessando: sim, verdade, tentei roubar um banco, tentei, não nego não, tentei roubar mesmo o banco, mas o banco é que começou a me roubar. Foi ele que começou a me roubar primeiro, com juros exorbitantes, taxa, aí eu não tinha o que fazer, falei, já que está me roubando, vou te roubar. Reflita com isso, se o banco também não está te roubando. Durma-se com um barulho desse. Eu volto amanhã. Um abraço, bom domingo.